Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Essa que eu quero. Vamos falar sobre ansiedade. Porque autoestima é tudo, né? Autoestima fica tudo legal. Mas agora a ansiedade prejudica a autoestima? Né? Então a ansiedade prejudica a pessoa conhecer uma pessoa maravilhosa? A ansiedade faz com que a pessoa termine um excelente relacionamento? A ansiedade traz divórcio? Então, quem suporta uma pessoa ansiosa ao seu lado e a ansiedade às vezes é tão grande. Eu chamei uma menina e disse, vem assistir, eu disse, vem aqui, é ansioso, venha pra cá. Então, todo mundo que tem um pouco de ansiedade, vem um pouco assistir aqui a live, que a gente vai bater um papo sobre ansiedade. Então, essa é 1 hora. Então, seja bem-vindo, o Whindersson Moraes. Falar o nome rápido primeiro, o seu primeiro nome rápido. E você é esse especialista, você é psicólogo há muitos anos, né? Uhum. É um psicólogo clínico, porque eu conheci você há 9, quase 10 anos. Você já era psicólogo, então você já tem muitos anos de formado. Então, atende aí muita gente aí na área de ansiedade. Hoje, como diz que é o mal do século, acho que não é nem a depressão em si, mas sim a ansiedade que leva à depressão, né? Então, tudo hoje tudo é por conta dessa ansiedade. Esse desespero da antecipação. Então, Whindersson, me conta aí o que fazer, como resolver, como melhorar, como segurar esse processo de relacionamento. Vai ser essa primeira pergunta aqui, né? A ansiedade destrói, né, qualquer conexão de confiança. A pessoa está com muita ansiedade no trabalho, ou em casa, ou com a família, ou com amigos, com a liderança. Como é que essa ansiedade ela acaba desconectando uma pessoa tão maravilhosa e perdendo a conexão por causa da ansiedade? Conta aí pra gente. Bom, né, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Whindersson, eu sou psicólogo, sou coach integral sistêmico, né, analista de perfil comportamental, amante da vida, e realmente eu tenho essa missão de ajudar e contribuir, né? Eu agradecer, né, a Lineci pelo convite, realmente para mais uma vez, né, de uma certa forma, em algum nível, seja numa palavra, seja num pensamento, seja, né, cada pergunta que eu possa estar respondendo, que você possa dar uma nova guinada, uma nova história e novas ações e atitudes na sua vida, né? Seja no relacionamento, seja em outras áreas da sua vida, porque uma coisa, né, uma área vai puxando a outra, seja negativamente ou seja positivamente. Então, se você começa a melhorar uma área da sua vida, vamos dizer aqui de relacionamento amoroso, então outras áreas, né, família, amizades, vão sendo também afetadas positivamente. Então, ter essa mente aberta, né, o que for em termos de melhorar a sua ansiedade, você vai realmente, em outras áreas também, ter esse mecanismo. Né? Vocês vão entender que dentro da ansiedade existe crenças que são, às vezes, muito fixa em alguns pontos, em alguns momentos, e aí quando a gente começa a balançar, né, a questionar essas crenças, algumas coisas começam a acontecer. Antes de responder de fato essa pergunta de Lineci, é importante a gente trazer alguns aspectos da ansiedade, né, para você realmente trazer a clareza. Um dos pontos em relação à ansiedade é trazer clareza e consciência, seja o que você estiver pensando, né, o que estiver sentindo, dar nome a esses sentimentos, essas emoções, porque às vezes pode ficar descontrolado essas emoções, esses pensamentos, principalmente esse pensamento. Então, uma pessoa ansiosa, ela geralmente pensa muito no futuro, ela antecipa os fatos,
Então, com essa antecipação, ela pode criar algumas coisas, algumas situações que só existem aqui. Então, no momento que eu começo a questionar alguns tipos de pensamento, eu começo a trazer um pouco para a realidade do que está acontecendo aqui e agora, no presente. Então, se a maior parte do tempo o ansioso fica mais no futuro, ou seja, as coisas estão acontecendo aqui, né, os detalhes, as relações, as amizades, e quando chega o futuro, que é o que ela estava preocupada, ela vê que não fez nada em relação a esse presente, que agora é um futuro, e uma série de consequências por causa disso, ela se depara. Ela não consegue enxergar as próprias necessidades, ela não consegue enxergar a necessidade das outras pessoas, do companheiro. Então, essa percepção um pouco fica prejudicada. Então, se tudo acontece aqui no aqui e agora, que é o maior desafio de uma pessoa ansiosa, é estar no aqui e agora. E em alguns momentos eu vou dando alguns pontos, né, como a gente também se permanecer no presente, porque vamos dizer assim, que é um dos antídotos, vamos dizer assim. Eu sei que não é fácil, né, que tem gente que tem sintomas de ansiedade, sabe que não, é um desafio, mas aos poucos é um treino diário, percepção, consciência, que você vai, aos poucos, vai vencendo esse desafio. Então, um dos pontos que prejudica, né, já retomando a pergunta de Lineci, em relação às conexões, né, seja de marido, esposa, namorado, as amizades, o que acontece? Por que fica prejudicada? No momento que eu me apresento com alguns elementos ansiosos, existe também junto a isso insegurança, medos. Então, junto a isso também, como uma forma de defesa, eu começo a desconfiar. Então, como é que eu posso me relacionar, né, isso, né, uma pessoa, um nível saudável, me relacionar se essa pessoa ou as pessoas, eu fico desconfiando, eu fico sempre talvez um pé atrás. Eu crio uma série de situações que às vezes eu até cobro do outro uma coisa que nem existiu, nem aconteceu. Então, como deixar essas relações saudáveis, né, nessa conexão? Então, eu preciso o quê? Antes de me conectar com as outras pessoas, eu preciso me conectar comigo. Como eu falei, a pessoa que está ansiosa, ela está sempre no futuro, ela está sempre fora de si, ela está sempre em outro tempo, está sempre em relação à atenção voltada para outra pessoa, para outra situação, não para a dela que ela está vivendo hoje. Meu Deus. É a última instância. Então, isso aí é muito sério, porque, assim, hoje, as pessoas, ela têm um nível de ansiedade, então todo mundo é ansioso, né? Assim, a maioria, porque, assim, já pensa muito no amanhã e não se programa no que vai fazer hoje. Quando vai pensar, o dia já passou e não fez nada, porque da ansiedade não permitiu viver o futuro agora. A ansiedade, então, leva para o futuro e perde tempo no amanhã. Uau! Ó, gente, a dica aí. Então, vivo hoje, né? Então, assim, como viver, né? O que você vai ensinar aí para como essa pessoa sair desse futuro e conectar no presente? Qual é a dica? Então, aí o que? Com isso eu posso elevar a minha expectativa nessas situações. Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar é começar a olhar mais para a gente, a cuidar mais da gente. Como eu falei, como é que a gente conecta com o outro melhor? Quando a gente está conectado com a gente melhor. Então, a segurança comigo mesmo, isso, né? Eu digo assim, eu tinha uma tão segurança em mim, da minha relação, que eu não tinha medo de perder quem eu queria. Porque a segurança não estava se ele ia me amar, mas era em mim mesma, né? Você segurança em Deus, em primeiro lugar, e em segundo em você.
Então, as pessoas elas ficam muito com a expectativa que o outro não o deixe ou a deixe e acabam perdendo. Verdade. E aí tem outro aspecto até interessante em relação a essa expectativa. Eu vou falar aqui que é bem interessante. Quando eu crio muita expectativa em relação ao outro, o que acontece? Eu começo a enxergar o outro, na verdade eu não enxergo o outro, eu estou vendo essa expectativa. E aí eu não consigo enxergar a necessidade do outro, não consigo enxergar como a pessoa realmente é. Você não consegue ver nada. Não consigo enxergar nada. Então o tempo todo é essa expectativa. Eu elevo. E aí o que pode ser o casamento, né? Eu posso colocar todas as minhas fichas, apostar todas as minhas fichas no casamento, naquele relacionamento, e aí o que acontece? A pessoa não vai dar conta disso, porque é muita expectativa. Nem que a pessoa queira agradar, ela não vai chegar, porque o nível é muito grande. Então vai haver cobranças excessivas. Uma pessoa ansiosa se cobra muito. Tem um nível de perfeccionismo também, porque tem que sair. Um nível de controle. A pessoa ela tem uma necessidade de controlar a situação. Então, seja, sei lá, por telefone, né? Se vê muito essa questão de ligar. Enquanto eu não falar, seja com o marido, com a esposa, a pessoa não fica aqui presente. Ela está em outros pensamentos. Será que ele está me traindo? Será que um turbilhão de pensamentos? Até a cena da traição, né? Então, chega ao ponto da pessoa se anular. Ela pode chegar, se ela pudesse, 24 horas ela estava ali. Então, o que acontece? Se eu passo o meu tempo, preocupado com a outra pessoa, o que ela está fazendo? Porque na cabeça de uma pessoa ansiosa, ela estando no telefone, a pessoa está falando com ela, não está fazendo nada. Ou então, fisicamente, não está fazendo nada. Mas quem é que garante, né, em relação mesmo falando com uma pessoa, se ela tiver todo um processo, você não vai ser traído, vamos dizer assim. Não é garantia. O que eu quero dizer? Que não é garantia o fato de você estar presente, seja em telefone ou em presença, porque o ansioso pensa assim, quanto mais tempo eu tiver na presença, seja em telefone, seja em presencial, eu vou impedir. Só que existe um desgaste de energia muito grande, um gasto de tempo, e a pessoa em si não vai impedir uma coisa dessa. O que ela pode fazer? Esse tempo todo que ela está gastando em relação a preocupar, porque a outra pessoa está vivendo a vida dela, só que ela está deixando de viver. Em para proteger, para poder controlar isso. Aí passa... Então é uma doença. Então acaba a ansiedade sendo pior do que uma depressão, porque assim, é ela que gera a depressão, né? O nível altíssimo da ansiedade. Depois das consequências, a pessoa de tantas, sei lá, pode terminar um relacionamento. O outro entra em crise. Porque ela pode chegar ao ponto de dizer assim, as coisas, né? É como se assim, o que eu faço, eu não consigo controlar. Essa é uma das brigas. Ela se desgasta muito tentando controlar uma coisa que não é para controlar, que não existe controle. O que o outro fala, o que o outro faz. Então ela chega ao ponto que uma estafa pode levar a uma depressão. Mas é um ciclo muito vicioso, né? E que pode... Entendi. E tem gente que diz assim, ainda tem gente que tem orgulho de dizer que é muito ansioso, né? Pois é. Então, assim... Acaba que a outra pessoa não aguenta a pressão. Não tem quem aguente, cansa. Uma pessoa ansiosa, depende do nível de ansiedade, mata o outro sufocado. Verdade. Então, acaba prejudicando de um jeito ou de outro essas relações. Elas ficam... existe um vício, né? Assim, eu atendi... Eu vou citar essa pessoa que eu atendi, que aí eu peguei essa parte do ligar, né?
Então, quando a pessoa não atendia, ficava preocupada, já uma coisa na cabeça, né? Está me traindo e tal. E quando a pessoa ligava, tinha que largar tudo para atender. Então, senão não acreditava. Então tem esse ponto de anular, se anular o ponto de deixar de viver. Então, uma das coisas, né, voltando a essa questão da pergunta que você fez, a gente tem que, o que eu falei, né, em termos de intervenção para essa pessoa, e que serve também para você que está assistindo também, é essa coisa de comece a ver o que você acha importante, o que você gosta de fazer, quais seriam as outras ocupações, né, outras áreas, família, profissão, coisas que você quer, de fato, melhorar em você, melhorar no seu trabalho, na sua saúde. Comece a olhar para você, porque com você olhando, você melhorando essa conexão, porque a pessoa ficava muito nesse ponto de ali, não o que a pessoa está fazendo. Era capaz de um dia todo só pensar nisso. E a sua profissão? Imagina, não produz nada, não produz, não tem uma boa produtividade, talvez sofra uma doença da ansiedade muito grande e o relacionamento acaba não ficando legal com ninguém, né? Dentro de casa, no trabalho, não vai render em lugar nenhum. Uhum. E aí o ponto é importante, porque assim, a gente está em um processo ainda, né, de sair de uma pandemia. Então, qual o gatilho para a gente, né, só voltando essa questão da ansiedade? O gatilho para uma pessoa ansiosa é a incerteza desse futuro. O que é que vai acontecer? Então, a gente está nesse processo aí, agora menos, mas teve um pico aí. Então, imagine uma situação de pandemia, as situações que a pessoa própria já tem em relação à ansiedade, como se relacionar com essa pessoa. Talvez muitos relacionamentos chegaram a um pico, né, por causa desses elementos de ansiedade, e talvez até chegaram a um desgaste ao ponto até de talvez terminar, né, no caso desse processo. Por exemplo, na pandemia, disseram que a pandemia fez com que muitos relacionamentos entrassem em divórcio. Eu acho que não foi nem a pandemia em si, mas o relacionamento já estava desgastado. E quando essas pessoas ficaram ansiosas e ociosos dentro de casa, vendo aquela pessoa que nenhum dos dois tinha, os dois estavam com a perspectiva de o que fazer para sair daquele caos, então os dois super ansiosos, em visão de que hora, de que momento a pandemia ia acabar, entraram em surto. Muita gente entraram em surto. E o casamento acabou nesse período, né? Agora, teve gente que criou uma oportunidade em relação a isso, né? A crise veio com uma oportunidade, né? Como esse autoconhecimento. Então, aquelas pessoas que talvez estivessem um pouco mais conscientes, um pouco mais estivessem buscando ou resolveram, se até aquele ponto, aquele momento não estavam buscando esse autoconhecimento, né? Se conhecer, ver os pontos, os limites, a necessidade, o que é importante, essas pessoas conseguiram dar uma nova roupagem, uma nova visão e nova direção para esse relacionamento, ou as relações como um todo. Então, é muito importante a gente voltar, né? Qual seria o que fazer, né? Acho que é retomar esse romance com você mesmo. Né? Esse romance, você amar, né? Se você gostar de estar com você, gostar, né, de fazer certas coisas, né? Tem situações talvez de relacionamento que a pessoa tem esquecido o que é que ela gosta, né? De tanto abrir mão em relação a esse outro que ela está tão... que ela talvez agrade tanto. Quem não falou, né, uma pessoa ansiosa, que eu faço tudo por fulano, ele não vê, ele não valoriza, ele não reconhece. Aí vem uma questão aí interessante nessa questão da ansiedade e nesse aspecto. Se você faz tudo pela outra pessoa, sobra o que para a outra pessoa fazer? Você está fazendo nada. Então, eu preciso dar um espaço para que a outra pessoa também invista
relacionamento. Em si próprio, né? Se os dois pensarem em si, o relacionamento flui. Mas se um só se preocupa com os dois, vai ser desafiador. Aí a outra pessoa pode dizer assim, pô, eu não preciso fazer nada. Eu vou investir, e a outra pessoa. Então, esse nível de investimento, eu preciso também dar esse espaço, que geralmente o ansioso ele não dá espaço, ele vai cobrir todos os espaços para ter o controle do que a pessoa faz em nome dessas insegurança, desses medos que tem, né, que é junto à questão da ansiedade. Só lembrando que tudo que eu estou falando aqui, a gente, em algum momento, a gente sente, o ser humano, mas o que eu estou trazendo aqui são o nível, né, a frequência e a potência disso que vem a prejudicar. É isso que a gente tem que estar atento. Né? Aí alguém pode pensar, pô, isso aí eu sinto também, mas é o nível, o quanto isso prejudica as nossas relações, nossas conexões, o nosso dia a dia, né? Nossa profissão, nosso trabalho, né? As nossas emoções, até chegar ao ponto pode chegar ao ponto de um insônia, não dormir bem, né? Pode chegar ao ponto disso também. Mas são desdobramentos dessa ansiedade, né? Então, querer agradar excessivamente o outro pode ter uma pontinha aí na ansiedade. A segunda pergunta, praticamente, é mais ou menos que você praticamente já respondeu, mas só endossa aí. A ansiedade esmaga a verdadeira voz da pessoa, com o pânico e talvez com a procrastinação, esse medo de falar e às vezes a ansiedade prejudica essa voz. Me explica aí como resolver, o que fazer com essa pessoa que está sempre esmagando a sua própria voz de não resolver. Por exemplo, a procrastinação, ela deixa para depois, mas a ansiedade, como você falou, né, a ansiedade é se esperar o amanhã, então ela deixa para amanhã, esse amanhã não acontece, a ansiedade no hoje, resumindo, a pessoa vive a vida inteira ali parada naquele mundinho e não vai para lugar nenhum, é isso? Então, esse ponto, né, de falar, geralmente uma pessoa que está nesse estado de ansiedade, ela não sabe bem, não está muito claro os sentimentos verdadeiros, ela não consegue expressar isso de uma forma, talvez, claro, como deveria, aberta, clara. Então, isso também para o companheiro também não fica muito claro. E aí, o que essa pessoa pode fazer para poder clarear isso? Um dos pontos, quando ela estiver nesse estado, né, de sentindo talvez essa ansiedade, é começar a escrever o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Isso é um ponto, escrever, né, se ela estiver sozinha, mas ela pode buscar uma pessoa de confiança, pode buscar talvez ajuda para poder falar e deixar isso realmente muito mais claro, porque a clareza faz com que, como eu falei, tornar, ver o que realmente é real e o que realmente é só da cabeça dela. Então, quando eu começo a equilibrar isso em relação a esses sentimentos que deveria ser expresso, né? E aí tem outro ponto em relação a isso. Além de expressar, saber assim, expressar no sentido de ser mais claro e em sentimento, tem outro ponto, o outro lado é que a impulsividade, às vezes, tem essa coisa do sentiu, pensou e falou. Ou então fez. E aí... Isso, né? Então, muitas vezes, eles se arrependem. Porque existe esse mecanismo de impulsividade. Seja de fazer alguma coisa ou de falar alguma coisa. Meu pensamento está ali num turbilhão. Então, nesse sentido, tem essa coisa da ansiedade. No relacionamento, um ponto que é importante é a questão dos ciúmes. Que é bom a gente frisar aqui, né, nessa ansiedade, nessa dinâmica. Ciúmes, como eu falei, ciúmes é bom sentir, mas o excesso é que começa a complicar.
atrapalhar essa relação. Porque o que seria esse ciúmes? Eu tenho duas definições de ciúmes. No caso, a pessoa, ela, de uma certa forma, ela se sente, né, sente um vazio em relação a essas emoções, e ela começa a buscar no outro, e aí fica nessa busca constante em relação ao outro, e ela nunca consegue fechar essa matemática, porque ninguém vai satisfazer esse vazio que está aí. Agora eu ouvi uma outra definição, já tem uns 20 anos que eu ouvi, tá? Posso ser que alguém discorde ou concorde, enfim, mas é bom para a gente refletir. Que o ciúmes, ele pode ser uma inveja. Por exemplo, eu estou, uma pessoa, o marido ou a esposa está no restaurante, e essa esposa olha para um homem numa mesa do lado. Então, aí o marido tem ciúmes. Então, nesse momento, o marido teve ciúmes, porque esse olhar em relação a outra pessoa, naquele momento, apesar de eles estarem juntos, naquele momento ele queria ser esse cara, ter esse olhar. Faz sentido, faz sentido. Então, ele tem uma inveja ali naquele momento. Né? Então, ciúmes, em outro sentido, em uma outra definição, para a gente entender um pouco mais, seria esse ponto. E assim, para a gente entender um pouco mais também, uma indicação até para vocês que estão assistindo a live, o Augusto Cury, que ele fala sobre a ansiedade 3, que é o nome do livro, ciúmes, que ele vai discorrendo esse ponto do ciúmes em excesso, né, que ele fala que a questão em excesso que é prejudicial. O ciúmes em si é até saudável nessa relação. Então, nesse ponto, o que a gente não pode fazer? A gente querer mudar o outro. A gente só pode mudar a nós. A gente é o foco. Então, uma dos pontos que eu posso compartilhar com você, que você faça desde já, é essa coisa de você mudar a si. Você procurar realmente... O desafio das pessoas elas não sabem mudar elas mesmas. Elas só têm a técnica de querer mudar o outro, né? Ela tem uma dificuldade de se auto-mudar, de se autocontrolar. Fica quieto. Aí não estou conseguindo não, mas assim, ficar com o dedinho nervoso para ligar 300 milhões de vezes, aí ela consegue, essa pessoa. Então assim, porque a mente vai tão focada no outro, e, por exemplo, eu quero que alguém ore por mim. Quando aquela pessoa não ora por mim, então o problema vai estar enorme. Se está com uma dor de cabeça, vai dar estourar a mente, tanto de dor. Então, assim, as pessoas, elas não conseguem ter um controle em si. Ela quer que o outro resolva o problema dela. Então, é um problema bem desafiador, né? Eu gostei dessa ideia do ciúme, do ciúme é como se fosse uma inveja, porque me diga aí um pouco sobre se o ciúme, isso aí, a ansiedade também, ela é invejosa, né? Então, ela é egoísta, ela pensa muito nela e acaba achando que o outro tem que ser controlado por ela. Conta aí um pouco. Então, quando ela fica muito nesse processo, nessa preocupação excessiva, no que pode acontecer, ela fica focada nela, nesses problemas que ela potencializa o que ela está passando. Então, nesse sentido, ela pode, de uma certa forma, negligenciar, de uma certa forma, o outro também. E ela o quê? Nessa questão do possível egoísmo, no sentido de os ressentimentos podem acontecer. Porque já que ela está excedendo em termos em relação à preocupação em relação a ela também espera que o outro atenda essa necessidade, que escute, que faça, e às vezes o outro não vai atender, como o outro tem outras necessidades, como todo mundo tem a necessidade do conjugal, tem a parte da questão do trabalho. Então, se ela naquele momento
ele não puder, é porque ele está fazendo alguma coisa, mas assim que ele puder, ele vai atender ali, vai ouvir, né, vai fazer o que é proposto. Então, esse tempo, né, esse tempo de espera, possa ser que pode se criar um ressentimento, porque às vezes é tudo para ontem, tem que ser agora, tem que... Então, essa questão dá uma sensação de egoísmo, né, dessa pessoa ansiosa, mas tem que... É treino, né? Não é uma coisa, como você falou, não é uma coisa fácil, mas é um treino. Eu já entendi um assim, era a mãe e a filha. As duas, a mãe veio pedir ajuda para a filha. Só que a filha também era ansiosa, mas a mãe era muito mais. Só que eu estava ajudando as duas. Só que a mãe queria só falar mal da filha. Eu digo, olha, se você está aqui para falar mal da filha, você vem pedir para ajudar a sua filha ou vem trazer para destruir mais a sua filha? Então, assim, aí eu percebi que ela tinha um nível de ansiedade muito grande. Eu disse, você precisa ir para o psicólogo tratar você, que com a filha eu fico cá, porque eu sou coach, não faço terapia. Então, como eu não sou terapeuta, eu indico as pessoas que têm um nível de ansiedade. Eu não atendo a pessoa que tem um nível de ansiedade muito grande e nem pessoas que estão no nível de depressão, porque ele já não consegue fazer meta, não consegue saber onde é que vai, o nível de ansiedade já não consegue controlar, eu digo, vai no terapeuta. O terapeuta vai conduzir isso. Eu sei administrar muito bem o coach com a terapia. Então, eu disse, não, eu não vou poder te ajudar, porque você está em um nível de ansiedade querendo que sua filha resolva tudo o que você quer, e a gente tem várias sessões pela frente. Então, o ansioso, eu percebi que ela tinha um nível de egoísmo muito grande, porque ela só pensava nela, de que a filha resolvesse o problema dela, mas queria para ontem. E não ia acontecer. E isso que você falou é bem, bem, bem legal. E aí, pegando uma fala sua, que você falou, né, que ela é bem negativa, né? A mãe, não foi? A mãe. Então, existe essa tendência também da ansiedade, a pessoa ser um pouco negativa. Por quê? Completamente. Porque ela está num processo tanto de cobrança de si, cobrança da situação, ela está vivendo a vida do outro, né? Ela está num processo muito, muito desgastante, até com ela mesma e talvez algumas situações. E aí o que acontece? O que pode, em relação a essa coisa da ansiedade, desse negativo? O que a gente pode fazer é um processo de começar a ver pontos positivos, é um treino, né? É uma das coisas que a gente pode estar vendo, essa coisa de um treinamento para essa coisa do positivo, para que a pessoa comece a ter uma satisfação, comece a parar, porque o ansioso também é um turbilhão de pensamento, e geralmente negativo. Então ela para, começar a questionar isso, né? Começar a questionar isso, porque faz parte, ela não gosta de ficar sozinha, tem a tendência a não gostar de ficar sozinha, porque esses pensamentos também começam a invadir mais, né? É o momento que a gente mais pensa, né? Talvez quando a gente está sozinho também. Então esses são alguns pontos em relação à ansiedade, esse ponto negativo, que a gente pode estar entrando aí e vendo qual é a melhor forma de focar e começar a olhar pontos positivos nela também. Né? Um treinamento. Aqui a menina perguntou assim, a Cris, a verdade é que ninguém gosta de assumir o erro que está em si mesmo, né? Que está nela, fica sempre apontando o dedo. Então, o ansioso, ele não enxerga ele como causador do problema. E sim, eu não tive oportunidade, ninguém me ajuda, tudo para mim é difícil, o telefone não atende, as pessoas não olham para mim, tudo que eu vou botar nos currículos não aparece, ninguém me enxerga, as seleções eu acabo perdendo. Então, assim, a culpa demais no outro e não consegue ver assim, o que é, tem uma visão de futuro saudável, né? Esse controle do futuro com o hoje. O que eu fiz errado que não consegui aquela vaga? O que eu fiz errado que aquele telefone não funciona?
Então, assim, ele não consegue administrar esses pensamentos, né? Porque, assim, essa questão negativa vem desse processo que aos poucos vai baixando a autoestima, né? Se a pessoa começa a estar insegura, está com medo, começa a minar de uma certa forma a autoestima. Então essa autoimagem também acaba não favorecendo, porque ela está num processo onde ela talvez esteja insatisfeita por uma série de coisas. Então talvez venha daí essa coisa da negatividade, né? Um pouco também. Então, são pontos. Vou fazer a terceira pergunta. Já fiz o que é o egoísmo, vou fazer a quarta. Ansiedade a ansiedade rouba a alegria. A ansiedade rouba, né? A alegria de. Por que a ansiedade rouba a alegria? Então, ela fica buscando. Nessa ansiedade, ela acaba ficando triste em ver ou ela... Como é que acontece isso? A Cris aqui, Henrique, falou, o vitimismo, né, rouba essa alegria, né, é um dos pontos dessa ansiedade. Então, o que é que rouba essa alegria dessa pessoa? Então, imagine, como eu falei do exemplo, né, essa coisa de estar sempre se preocupando, estar o tempo todo no controle da situação. A previsibilidade é o que o ansioso ele busca, para ter o controle das situações, das pessoas, para ele não se deparar com a incerteza. Quanto mais controle tiver da situação, mais ele vai, na cabeça dele, vai garantir que as coisas saiam do jeito que ele espera que aconteça. Então, existe um desgaste muito grande nisso. Então, vai minando a energia dessa pessoa, vai minando o tempo e, como eu falei, ela está vivendo a vida do outro, não está vivendo o que ela gosta, as preferências dela, as necessidades. Então, pare e pense, como é que uma pessoa que está vivendo mais a vida do outro, das situações, vivendo todo esse... Como é que ela talvez tenha alegria? Porque ter alegria é em pontos que ela... que dá satisfação para ela, só que ela não sabe, ou ela não tem consciência, ou ela deixou de lado. Ela, na verdade, ela se abandonou em um certo nível em prol desse outro, dessa situação, enfim, e passou. Então, como uma pessoa que se abandona, ter alegria. Então, é um ponto... Você pergunta para essas pessoas ansiosas, como é que você está? Eu estou indo, mas não consegui fazer aquilo que eu queria tanto, não é assim? Pois e como é que você está? E aquilo resolveu? Ainda não, eu não tive oportunidade. Elas deixam, né? Elas deixam a vida levar, né? Então, E aí o que fazer diante disso, né? O que fazer diante dessa situação? Fazer uma lista, né? Algo bem prático, né, para você. Fazer uma lista do que você gosta, do que te dá prazer, do que dá te satisfação, né? Uma coisa bem prática para começar a trazer a consciência e puxar para a ação, que é o mais importante, para que a gente possa resgatar, de uma certa forma, essa coisa dessa identidade. Porque às vezes a gente esquece desse ponto. A pessoa ansiosa, ela esquece, né, do que realmente dá prazer. Então... E às vezes ela nem sabe. Se você pergunta, por exemplo, alguém está desempregado e está ansioso por emprego. Você vai fazer o quê? Qualquer coisa, muita coisa. Me diga não, qualquer coisa. Me dê qualquer coisa. Ela não tem foco para saber. Então faça isso. Mas isso é ruim, isso aí não dá certo não, porque fulano não deu certo, fulaninho aí não deu conta, eu também não vou dar conta, isso aí eu não gosto. Então, bota uma série essa pessoa acha fácil uma coisa que seja mais fácil para ela, mesmo assim é desafiador. Gente, e dentro do trabalho, né? A gente percebe a ansiedade para aquelas pessoas que são solteiras. Por exemplo,
As pessoas que são solteiras, a gente falou muito do casado, né, que estão naquele ciúme, daquele que estão namorando, daquele pessoa que está no trabalho, aquela pessoa que está ali. E uma pessoa ansiosa. Hoje mesmo eu vi uma fotinha de uma menina que colocou do Zé Paulo, um joelho vermelho de oração. Acho que é uma brincadeira, né? Mas assim, olha, ansioso esperando essa pessoa chegar. Uma pessoa ansiosa, o que ela faz com essa faculdade mental? O que ela faz com esse mapa mental? Ela aproxima alguém dela ou ela afasta essas pessoas dela? Esse mapa mental do ansioso. Do ansioso. Então, essa questão, quando a gente tem clareza, né? Quando a gente tem clareza do que, de fato, a gente... primeiro, ter consciência do que não está andando, né? Se essa coisa do mapa, se a gente não tem clareza, a gente tem que voltar a esse ponto de ter clareza, né? E aí, esse ponto de poder rever algumas ações, porque em si possa ser que afaste as pessoas, mas rever algumas questões, ver o quanto a gente é responsável, o quanto a gente pode mudar algumas atitudes de acordo com que, talvez em alguns pontos, as pessoas ao redor também dão um indicativo em alguns momentos, e a gente prestar atenção no aqui e agora, como eu falei. Então, é uma oportunidade da gente se questionar esse mapa, né? Uau! Então isso é muito bom. De você saber o que quer, já elimina 50% de ansiedade, né? Porque quando a gente pergunta para a pessoa o que você gosta, o que você quer, possa ser que de imediato a pessoa ela não saiba, mas aquela pergunta ela já começa a mexer alguma coisa com ela em um certo nível, porque ela pode começar a se perguntar, pô, o que é que eu quero mesmo, o que é que eu busco, o que é importante para mim, né? Pode parecer simples uma pergunta dessa, mas pode, em alguns casos, começar a desencadear essa coisa da autorresponsabilidade por de fato, o que eu quero, como é que eu posso fazer, né? E entrar em ação. Então é uma pergunta que pode desencadear muitas coisas positivas. Aqui Cris, ela disse assim, isso na entrevista só Jesus na causa. Então a pessoa que está desempregada e precisa de um emprego, mas quando só ela olhar a quantidade de gente que está na seleção, o ansioso ele já é eliminado assim. Então, aquela maioria das pessoas que são eliminadas na primeira parte ali, ela foi eliminada ali, logo aquele grosso, a maioria são todos ansiosos. Quando a pessoa... Né, porque dá um branco, né? A ansiedade dá um branco, né? Você está ali, às vezes, sabendo de tudo, e estudou, e foi até bonito, arrumado, mas chegou lá, a ansiedade da busca do emprego era tão grande que paralisou. Então, a importância, né, que você falou de um tema, a questão dessa autoimagem também está bem construída, né? Esse romance que eu falei, né? A pessoa ansiosa tem que voltar a esse romance consigo mesmo, né? Esse amar, se encontrar. Tem um caso de amor com você mesmo. Eu acho que isso é um ponto crucial para que essa confiança, até numa entrevista, possa ser que ela dê outra confiança de fato, né? E a pessoa se veja de outra forma e possa realmente mostrar, né? Mostrar os potenciais dela ali naquele momento também. Então, aí a Cris Henriques está perguntando para segurar, alguma dica para segurar a ansiedade numa ação dessa? Da entrevista? Provavelmente, porque foi ela que respondeu da entrevista. Quando uma entrevista de emprego, eu conhecer alguém, ou não está na entrevista, o que a ansiedade atrapalha? Qual a dica que você dá para o controle da ansiedade nesse momento da entrevista?
E tem muita gente desempregada, mas na hora da entrevista, perdeu. Assim, o que ela pode... É uma construção, ela pode fazer, ou na hora pode se preparar para uma situação como essa. Né? Qual o ponto? Talvez está presente, no momento que começar a se sentir inseguro, né? O primeiro ponto é estar no presente, respirar, sentir, né? Sentir as sensações do corpo é uma forma de ter consciência do que está sentindo e talvez, como eu falei, enumerar... Ela disse que ela é jornalista, ela segura a caneta na mão, Cris. Aí o que acontece? Cris Henrique, né? É um nome. Aí, se a pessoa que é ansiosa, que tem um amuleto ali na mão, e ela fica... Isso é ruim para aquela entrevista, é ou não é? Sim, sim. Mostra que ela está ansiosa, né? E se ela estiver na entrevista e falando, e segurando a caneta, e fazendo esse tal do amoletozinho, isso é péssimo. Então, o controle, a elegância e o controle para você que é jornalista, tem que ter o controle absoluto sem amuleto, senão a ansiedade vai prejudicar muito mais, né? Então, uma pessoa pode enumerar suas características ali naquele momento, pode trazer essa consciência no momento presente ali, né, respirando, trazendo para agora, porque o foco é tirar o foco daquilo, de alguma forma. Uma respiração tem um pouco disso, de você trazer aos poucos. Então, a Cris está dizendo assim, somos treinados para segurarmos a caneta. Pois é. Pois essa ansiedade da caneta, e muita gente quer ir para entrevista e acaba se perdendo ali naquele amuleto. Então, ansioso, tanto na entrevista de emprego, tanto com conhecer alguém, quando está casado, quando está namorando, quando está noivo, então tem que ficar bem, consertar, arrumar essa ansiedade, curar praticamente. Se não curar, mas tem que ficar 90% curado aí, para que essa relação, tanto de emprego, quanto de conjugal, quanto de amigos... Quem já perdeu amigos aí pela ansiedade? Conta aí pra gente. Assim, um ponto bem interessante no sentido que você traz. Quando a pessoa ela não consegue sozinha, ela tem que pedir ajuda, né? Chega o ponto de perder, talvez, a amizade, perder... Tem até um depoimento de um rapaz que ele falou que não ficava mais de 1 mês ou 2 meses com a pessoa, porque talvez sufocava muito essas pretendentes, essas namoradas. Então, se você não consegue sozinho, você pode buscar, né, uma ajuda profissional, seja psicólogo, né, uma pessoa que... Em um certo nível também, às vezes é necessário até um psiquiatra no sentido do nível de ansiedade. Também, às vezes. Mas, dependendo se ela conseguir fazer todos, né, os exercícios, fazer todo o processamento, né, conseguir esse nível de autorresponsabilidade ali, então dá para administrar. Mas, fora isso, é bom você... está buscando, dependendo da situação, o psiquiatra também. Então, a Mônica falando que pode, né, levar a um suicídio também, né? Então, esses pontos podem chegar. Então, quem está ao redor também precisa estar atento, né? Saber também, compreender, até para saber lidar com essa pessoa e até saber também lidar para não chegar a um ponto, né, mais grave também. A ansiedade é tão grande que acaba mais fácil eles se suicidar, né? Então, chega a esse nível. Então, hoje, ajudar as pessoas ansiosas tem que ser uma ONG, né? O amigo dela fez isso. Eu também tenho uma pessoa próxima que aconteceu isso também com ele.
a ansiedade, a depressão acabou levando isso à morte. Então, assim, hoje deveria ter muito mais ajuda para ansioso, porque eu acho que a ansiedade é uma doença do século, e se não quer levar, se para ajudar uma pessoa a não entrar na depressão, tem que cuidar do pré, né? Que é essa ansiedade desacerbada, desequilibrada, e trazer essa pessoa para o seu eu, reconhecer o seu eu, conseguir respirar, conseguir entender que essa pessoa é importante. E por isso que eu trabalho com aquela coisa da infância, né? Que é o abuso, a rejeição, o abandono. Então, as pessoas que foram abusadas, abandonadas, rejeitadas, elas geralmente são muito ansiosas, porque elas acham que, assim, é como você falou, querendo tanto o amanhã, esse amanhã nunca chega e acaba ficando louco, que ninguém ama, ninguém consegue cuidar dessa pessoa tão bem e acaba fazendo loucura. Uau! Então, nossa live chegando no final, né? Não vou ultrapassar muito, que acaba às vezes demorando muito, fica longa. Eu quero... Quem tem algumas perguntas para o Whindersson tirar, conta aqui. Se eu quiser alguma pergunta aí da ansiedade, fala aí para ele tirar, porque a live já está encerrando. E com isso, vai falando aí um pouquinho mais. Então, assim, né, só para quem tiver pergunta, pode ficar à vontade para fazer. E, assim, só enfatizar que todo elemento, né, tudo que sair, né, só para enfatizar, tudo que sair um pouco do controle, né, de uma pessoa ansiosa, e a ansiedade dela vai aumentar. Né? Esse é um ponto interessante. E isso vai alimentar, né? Cada coisa que sair do controle dela vai aumentando, seja ali naquele momento, em relação a isso. Aí a pergunta de Mônica, a ansiedade também pode causar depressão? Sim, porque com tantas situações, né, que a pessoa ansiosa ela não vê que tem controle das coisas, é muito externo que faz as coisas acontecerem, é o outro, né, essa culpa, né, em relação ao outro. Então, de uma certa forma, ela vai perdendo um pouco a força dela, ela fica sem energia, sem alegria, né, que a gente fala, foi perguntado. Então, isso pode levar, com o tempo, ela fica um pouco sem sentido, né, de vida, meio um pouco desgostada, porque não sente prazer naquilo. Aqui, Josi perguntou aqui, como se sabe que uma pessoa é ansiosa? Qual os tipos de sintomas? Então, assim, primeiro ponto é saber se aquilo que você está achando como sintoma está prejudicando suas relações, seu cotidiano, é a frequência. Então, basicamente, né, no geral, uma pessoa ansiosa está muito no futuro do que no presente, ela sofre por antecipação, ela tem medo de perder, né? Perder geralmente as pessoas, seja um relacionamento, ela tem um medo de perder. Tem a questão também... Casar logo. Aí casa sufoca a pessoa. Para casar que dia... Alguns pontos, ela se anula, né? O excesso de agradar talvez o outro, né? Isso às vezes é um ponto de ansiedade também. A negatividade nesses pensamentos, em alguns momentos também, pode demonstrar ansiedade. Mas o que é que vai determinar se é ansiedade de verdade? Como a gente falou, né? Quem é que não tem um sintoma de ansiedade? Mas o que é que vai diferir é a potencialidade e a frequência e o quanto aquilo prejudica o nosso dia a dia, nossos relacionamentos. Se, no caso que eu falei da mulher que ficava o dia todo só vendo, enquanto o marido não ligasse, ela não ia ficar quieta. O que ela tinha que fazer, ela não fazia. Ou fazia, mas com pensamento lá. Então, a qualidade lá embaixo. Então, isso... Josi já se considera já uma pessoa ansiosa. Gostei porque falou da ansiedade. Sou muito ansiosa.
Então, vê se cura aí dessa ansiedade, meu irmão, porque ninguém merece uma pessoa que aceita e assume essa ansiedade. É bom assumir. Primeiro fato, né? É bom esse reconhecer, né? Primeiro momento da cura é assumir, ou seja, pensar sempre em agradar o próximo. Não, eu acredito assim, se você pensa mais no outro do que você, tem algum defeito aí, tem um negócio ruim aí. Isso é o ponto, é o excesso, né? Se eu estou mais preocupado em agradar mais excessivamente do outro que ver a minha necessidade, alguma coisa está errada. Então, hoje tem muita gente que acha que o bem ele é bom porque ele cuida dos outros. Mas cuidar do outro sem cuidar de si mesmo em primeiro lugar é saudável? Não. Nesse ponto aí da questão, porque uma pessoa ansiosa vai querer agradar outro? Pela insegurança, o medo de perder. Então, às vezes o que determina não é a ação, mas a motivação. Então, uma pessoa que quer agradar outro com medo de perder, não é bom, não é legal. Pela insegurança, então, às vezes é o motivo, né, de fazer aquilo, e o excesso de fazer aquilo. Então, são alguns para refletir. Então, esse é o ponto, né, chave. Então, as pessoas, elas estão, em vez de saber o que está, estou aqui fazendo um projeto, meu projeto está dando certo, tá bom. Mas a ansiedade de como as pessoas vão aceitar esse meu projeto, eu já entro em crise. Então, já não vai funcionar mais não, esse papel pode ter esse projeto vai ser procrastinado. Porque de tanto eu pensar como as pessoas vão receber, eu já estou no nível de ansiedade lá em cima. E aí vai adiar, né? Vai procrastinar, para não se deparar com o que vem de lá, né? Com essa incerteza. Então é um ponto. Uau. Que bom, parabéns, foi muito bom. Foi assim, muito bom. Eu gostei muito do tema. Eu não tinha feito ainda falando sobre ansiedade. Você assim casou muito bem. Júlia entrou agora sobre ansiedade, Júlia. Júlia, acho que você não é ansiosa. Júlia está aí sonhando aí, já vai casar, não está ansiosa. E aí, ela vai assistir depois. E aí, o que acontece? Falei? Só para recapitular, para a gente, né, enfatizar aqui. Então, as soluções, né, para a gente ter essas relações saudáveis. Retome esse romance esse romance com você mesmo, seja transparente, veja o que reconheça, né, quando você tiver com esse sintoma, reconheça seus sentimentos, seus pensamentos, fale para outra pessoa, também não querer mudar o outro, né, queira mudar primeiro a si mesmo. Não muda o noivo não, pelo amor de Deus. Exponha o que você pensa, né, mas não imponha, né? Não imponha para o outro, que é um dos pontos também. Né? Coloque, né, para o outro que você estiver sentindo. Joga o jogo do outro, para saber o que faça acordos, né? Faça acordos, né? Seja né, relacionamento amoroso, seja as relações. Então, é o ponto. E aí, já tem gente aí já está dizendo, vou retomar um romance com você mesmo, com ela mesma. Então, vai ter um caso de amor. Então, a dica vamos recapitulando a dica. Primeiro, tem um caso de amor com você mesmo. Olha, eu sempre dou uma dica assim, olha, se você tiver tempo, saiu do banho, aquela coisa calma de você se hidratar com calma, não um banho de ansioso, né? Um banho de ansioso é um banho rafufu. Mas um banho que não é de ansioso vai ser calmo. Vai sair, vai dar uma boa hidratada, vai olhar no espelho, vai saber, vai se conhecer, vai ter um tempo com você. Depois que você olhar o que você precisa mudar em você, aí, se alguém chegar para querer mudar, aí você diz, você faz perguntas. O que você gostaria de mudar em você, não em mim? Não, porque tem gente que fala assim, o que você acha que eu tenho que mudar em mim? Não. Tem gente que não é assim, faz pergunta para ele, né? O que você acha que eu tenho que mudar? Então, assim, aí o outro vai e descasca. Olha, que era essa oportunidade incrível de querer que o outro falar do outro, vai descascar. Então, é ruim.
Uma pessoa ansiosa vai entrar em crise, porque o outro vai dizer, mas eu não dou conta de fazer tudo isso que você me pede. Então não é mais fácil cada um se auto-mudar, se auto-analisar, ter um caso de amor. Uau, uau, uau. Olha daí. Então, o ansioso é tão rápido, né? Acaba de perdendo o prazer, né, das pequenas coisas, de um banho, né? Faz tão rápido, a coisa está tão acelerada que o prazer se perde. Aí perde a alegria também, nesses pequenos momentos que são fundamentais para a nossa vida. Né? Oi. Agora é interessante que as pessoas elas estão tão preocupadas com o outro. Pois é, ao parceiro tem que gostar de você do jeito que você é. Depende, né? O parceiro tem que depender de você, depende. Isso aí vai muito, tá muito incógnito aí, né? Porque o outro não pode aceitar você ansioso, simplesmente porque você é ansiosa. Não. Se a ansiedade, você perde relacionamento. Como é que o outro vai me aceitar? Você tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sou ansiosa. Aí o outro diz, mas eu não tenho paciência nem um pouco com ansioso. Não, você tem que ter porque você me ama. E quem te disse que eu te amo a ponto de ficar com você nessa ansiedade toda? Então, isso... Eu mesmo, se alguém chegar assim, um dia uma menina me perguntou, ela tinha um nível de ansiedade muito grande, ela toda hora me perguntava se eu amava. Um dia ela perguntou, você me ama? Eu digo, depende. Você te ama? Aí ela disse, não. Eu digo, eu não vou perder tempo de amar alguém que não presta nem pra você mesmo. Aí ela disse que eu era grossa. Você é muito grossa. Eu digo, não, querida, eu sou prática. Se aquilo não presta pro outro, eu vou amar pra quê se eu não vou perder tempo? Se você, que é você, não se ama, eu vou perder meu tempo de te amar? Não, eu não vou amar alguém que não se ama. Então, primeiro passo, a pessoa tem que amar a si mesma. Então, quem se ama, não fica perguntando ao outro se o outro ama, né? Verdade. Não lembrei desse lado. Não, foi isso. Velho. Me mudar a essência do outro. É verdade. É verdade. Se você amar o outro como o outro é, o outro tem que também saber se não é tão ansioso, né? Isso. Aí, é esse ponto, né? A gente não vai querer mudar o outro, a gente pode se mudar e a partir da nossa mudança, a gente pode ter uma influência positiva, né? Mas nenhum ponto impor nada, mas sempre focando em si, que talvez através de si, né? Todo o contexto muda. Então, a preocupação não é mudar o outro, é você, né? Mudar você. Esse é o ponto maior. Isso que acontece. E é mais efetivo, né? Em relação a uma relação ou de qualquer tipo de relação. Então, quando você se ama, o outro não tem outra obrigação a não ser se te amar também, né? Por exemplo, aquela pessoa se ama tanto que aquele amor dela é contagiante. Eu também o amo. Eu também a amo. Porque é incrível a energia, a alegria dessa pessoa. Então, as pessoas que se amam, elas têm mais amizade, elas têm mais amigos, elas têm mais amor. Aí dizem que num processo como esse, tem pessoas que correm atrás da borboleta, né? Mas você tem que cultivar o seu jardim, né, para o mais bonito, o mais cheiroso possível, para que essas borboletas, né, estejam nesse jardim. Então a gente a gente tem que voltar para a gente se amar desses elementos, se valorizar, e aí essa outra pessoa vai realmente olhar, não que a gente vai fazer com esse intuito, mas naturalmente, consequentemente, a gente se torna mais atraente, né, para essas pessoas, uma boa companhia, enfim, tudo isso. Todo mundo quer ficar junto de uma pessoa lá para cima, alto astral, positivo, uma pessoa que se ama, uma pessoa menos ansioso. Então, atrair essas borboletas para pegar assim, ó, as néctaras e as beija-flor também, né? E o jardim tem que estar bonito e os beija-flor estão vindo aí, minha senhora. Foi muito bom falar com você. Esse tema foi incrível. Então, se despeça aí da galera aí. Então, quero agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite. Para mim, realmente foi uma honra e poder contribuir e realmente que a live de hoje possa
ter esclarecido um pouco mais para essas pessoas e que a partir disso, não que fique só nas nossas palavras, só naquele momento da consciência, mas procure colocar em ação esses pontos que aos poucos é treinamento, né? Você talvez não mude de uma hora para outra, mas com cada passo você vai tomando consciência, né? Aqui foi um momento de consciência, no momento da ação também mais consciência, e aí aos poucos você vai realmente mudando, né? Focando principalmente em você, e não foque, né, se é questão de relacionamento, não foque todas as suas fichas nessa pessoa, nesse casamento, foque que você tem um mundo, né, além, não é que você não vai investir tempo, tudo que é para ser feito ali você vai fazer, mas invista também na questão das amizades, na sua saúde, na questão do intelecto, na questão de você realmente ter, focar em você crescimento, né, tanto pessoal como profissional, a profissão também, financeiramente, emocional. Então, além desse ponto, tem esse outros. Então, quanto mais você tem essas atenções, você vai apostar tanto, criar tanta expectativa em um elemento, né? Você vai dividir sua atenção. Então, essa é a minha dica final, para você agradecer a Lineci. Obrigado. E parabenizar essas pessoas que realmente estão nessa live, tá? Gratidão. É a palavra. Muito grata a você. Obrigada por você. Assim, chamei assim ontem e você super topou. Muito gratidão, obrigadão mesmo. Deus te abençoe. Quero agradecer a cada um que ficou aqui até agora. E eu acredito que você será menos ansioso. E dá um cheiro em você mesmo, se sentir. Ontem na aula da segunda... Um abraço. Nós temos o terceiro módulo. O terceiro módulo a gente fala sobre sexualidade. E ontem foi muito bom, porque a gente fez reflexão de como se amar, como se tocar, como se cheirar. E você dá essa oportunidade para você dizer assim, eu sou incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa. E você, deixa para você mesmo. Então, muito obrigada por você estar aqui. Deus abençoe a cada um e olha, muito grato. Deus abençoe e menos ansiedade, tá bom? Um beijo, tchau e boa noite. Vamos tirar uma foto aqui, deixa eu tirar uma foto. Pronto, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente.